Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse momento especial em que nos encontramos todos os dias para, junto, refletirmos sobre a Palavra de Deus, iniciando sempre esse momento, saudando e pedindo a proteção da Virgem Maria, aquela que Jesus escolheu para a sua mãe e deu também para que fosse a nossa mãe. Iniciemos saudando a Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje para fazermos nele a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, como já repetimos mais de uma vez, durante esse tempo da Quaresma, 3 assuntos voltarão muitas vezes para a nossa reflexão: o jejum, ou seja, a penitência, a esmola, ou seja, a caridade, e a vida de oração. A Igreja vai alternando nesses dias evangelhos que vão nos falar destes 3 aspectos fundamentais no tempo da Quaresma. Nós queremos continuar vivendo bem a nossa Quaresma e por isso precisamos estar atentos a estes 3 aspectos. Uma Quaresma bem vivida não pode se restringir a um desses pontos. Não basta que simplesmente eu faça uma penitência na Quaresma, mas não tenha vida de oração nem pratique a caridade. Não basta que eu pratique a caridade durante a Quaresma, mas não reze nem faça penitência, e assim por diante. A Quaresma perfeita, a Quaresma como
a igreja deseja que nós vivamos, e é exatamente o exemplo de Cristo, é que nós nos pautemos por estes três aspectos: a caridade, a penitência e a oração. O evangelho de ontem falava-nos mais da caridade, quando Jesus nos dizia: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Semana passada, o evangelho nos falou muito do jejum, se não me engano foi na sexta-feira, e hoje Jesus nos fala sobre a oração. E nessa passagem foi quando Jesus nos deu a oração mais bela que existe, a oração mais perfeita, e também a oração, nem é tão certo falar assim, colocar esse mais, mas vamos dizer, a oração mais universal, ou dizendo simplesmente, a oração universal. A oração mais espalhada no mundo é exatamente a que Jesus nos ensina hoje, o Pai Nosso. E Jesus começa nos dizendo, como ele faz muitas vezes ao falar do jejum, da caridade e da oração, que nós não devemos agir como os hipócritas e também não devemos agir como os pagãos, aqueles que adoram falsas divindades, né, como no tempo de Jesus havia muito, aqueles povos todos que adoravam outros deuses, e Deus mesmo nos diz que não há outro Deus além dele. E muitos desses rituais pagãos a que Jesus se refere, julgavam que seriam ouvidos a Deus, como Jesus fala aqui, pela força das suas palavras. Quanto mais falassem, quanto mais rituais externassem, mais a chance de Deus os ouvir. Nós podemos pensar aqui, lembrar aquele episódio do profeta Elias, quando Elias desafia os sacerdotes de Baal, que eram vários, centenas, e eles começam então a rezar, a gritar, a se cortarem, a se flagelarem, entram numa espécie de transe, de tanto que ficam naquela gritaria, né? E não são ouvidos por Deus. E depois vem o profeta Elias, que simplesmente coloca sobre o altar a vítima, que naquele caso era uma novilha, e ele faz uma simples oração e Deus faz descer o fogo do céu que consome aquela vítima como sinal de que Deus aceitou aquele sacrifício. Não foi acompanhado de gritarias, de muitos rituais externos, sem um espírito interior, né? Jesus então está fazendo referência a esses rituais, a esse modo de rezar que havia em muitos povos. Julgam que vão ser ouvidos por força de muitas palavras. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos dizer nem sequer Senhor Jesus sem a ação do Espírito Santo. De modo que uma oração que é ouvida por Deus, uma oração que agrada a Deus, é aquela que é realizada pelo Espírito Santo que reza em nós. E em seguida, depois de Jesus dizer que não devemos rezar como eles, basear a nossa oração, a certeza da eficácia da nossa oração nas nossas palavras, Jesus fala assim: quando vocês forem rezar, rezem assim. E aí Jesus nos apresenta a oração perfeita. O Pai Nosso é uma oração perfeita. Porque nós vamos comentar um pouquinho de maneira breve cada súplica do Pai Nosso. Uma falha, um erro que nós podemos cometer às vezes na nossa oração é que nós erramos a ordem da oração. Quantas vezes se falarmos assim com uma pessoa, vamos rezar? Vamos rezar. E o que é que nós vamos rezar? Eu vou pedir a saúde, vou pedir a proteção, vou pedir emprego. Ótimo! Eu posso e devo pedir a Deus as coisas de que eu preciso. Mas não é esse o primeiro pedido da oração. Jesus vai falar aqui do pão de cada dia na segunda parte do Pai Nosso. A primeira parte se refere a Deus. Então, no Pai Nosso, nós aprendemos como rezar. Aprendemos até a hierarquia da oração. Ou seja, aquilo que tem mais valor, aquilo que é mais importante, eu peço primeiro. E a oração do Pai Nosso começa com essa súplica ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Como é bom poder olhar para o céu e chamar a Deus de Pai. Uma vez encontraram Santa Teresinha chorando e ela já estava doentinha. Então a irmã que a encontrou assim pensou que ela estaria sentindo dor, estaria com
consequência da sua doença, e perguntou para ela: por que a senhora está chorando, irmã Teresa? E Santa Teresinha disse: eu estava rezando o Pai Nosso. Como é bom poder chamar a Deus com o doce nome de Pai. Santa Teresinha se emocionava ao dizer Pai Nosso. Realmente, né, quando eu penso naquilo que o Pai, o nosso Pai terreno, significa para nós, um bom Pai, né, o que ele significa na nossa vida, e eu poder chamar a Deus com esse nome, dizer que Deus é meu Pai, um Pai que está nos céus, um Pai que está tão alto, mas que me ama de uma forma tão especial. Então, primeiro eu lembro que Deus é o Pai do céu, né? E o primeiro pedido que eu faço a esse Pai, e eu não digo também meu Pai, interessante que o Pai Nosso é uma oração comunitária, é a oração dos irmãos que se dirigem ao Pai. Eu não falo, meu Pai que está nos céus, dai-me o pão de cada dia, perdoai-me. Não, é tudo, eu digo no plural, né? Nós, Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, perdoai-nos, assim como nós perdoamos. É uma oração comunitária. O Pai Nosso, quando rezamos entre irmãos, ele ainda tem um sentido mais profundo. Então, qual é o primeiro pedido que nós fazemos a esse Pai que está nos céus? Que o seu nome seja santificado. Mas eu posso santificar o nome de Deus? Deus é santo. Eu não posso modificar a Deus. Mas quando eu digo que santificado seja o vosso nome, eu estou querendo dizer que eu honre esse nome, que eu tenha consciência de que o nome de Deus é santo. Deus é santo em si mesmo, mas que ele seja santificado em mim. Daí a importância do amor e a reverência ao nome de Deus. É um nome que eu falo com fé, eu falo com amor, eu falo até com respeito, mas esse respeito filial. O nome de Deus não é para brincar, não é para fazer piadas, não é? Porque é um nome santo. Santificado seja o teu nome, ou seja, louvado, adorado seja o nome de Deus. Depois eu peço, olha o segundo pedido, né? Primeiro então, honrar o próprio Deus. Eu me dirijo ao Pai e eu quero honrar a Ele mesmo, honrar o seu nome. O nome representa a pessoa, por isso Nossa Senhora disse exatamente essas palavras, né? Fez em mim grandes coisas, o Todo-Poderoso, e seu nome é santo. Exatamente o que está no Pai Nosso. A Virgem Maria santificava o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é a graça de Deus que vem a nós, são as bênçãos de Deus que vêm sobre todos nós. O reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus. Por isso que ele fala, o reino de Deus está entre vós. É a salvação que Jesus nos traz. O reino de Deus também é a igreja, é o povo de Deus. Olha quantos sentidos na palavra venha a nós o vosso reino. E significa que nós vivamos segundo o reino de Deus, não segundo o reino do mundo, não segundo o nosso critério. Ou seja, que Deus reine entre nós, que nós vivamos na sua graça, na sua amizade e unidos todos a Cristo como membros que somos dele. E depois, já que o reino de Deus vem a nós, seja feita a vossa vontade. Antes de eu fazer os pedidos materiais, eu já digo para Deus, Senhor, tudo o que eu vou te pedir, eu desejo que seja para fazer a tua vontade. Seja feita a vossa vontade. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes nós podemos até nos enganar, pedir uma coisa a Deus com muita fé, julgando que isso é bom para nós. E podemos nos enganar. Eu posso pedir a Deus uma coisa que não é boa para mim. Então, quando eu peço a Deus coisas materiais, coisas terrenas, eu posso pedir, eu sempre devo dizer, Senhor, se for a vossa vontade. Quando eu peço para santificar o nome de Deus, quando eu peço para que venha a nós o seu reino, eu não preciso dizer se for a vossa vontade, porque eu sei que é. Aqui eu não ponho condições. Para santificar o nome de Deus, para viver no seu reino, eu não coloco condições. Mas para o que eu vou pedir agora, sim, eu coloco essa condição. Eu não quero nada que não seja da vontade de Deus. Eu gostaria muito de ter determinado emprego. Eu acho que isso é bom para mim. Mas e se não for?
E se a vontade de Deus não for essa? Não é que a vontade de Deus seja que você fique desempregado. Não, não é isso, né? Mas naquele momento, naquelas circunstâncias, pode não ser isso o melhor para você, né? Como também temos que tomar muito cuidado quando nós dizemos diretamente, por exemplo, acontece uma tragédia, a gente fala assim, não, foi a vontade de Deus. Não devemos falar assim. Não devemos colocar na vontade de Deus coisas ruins. Deus não pode desejar nenhum mal para nós. Ele só quer o nosso bem. Muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, acontecem coisas difíceis em nossa vida. Então eu peço a Deus que eu saiba viver esse momento, que Ele esteja ao meu lado, que Ele me fortaleça. E se eu tiver que passar por um momento de provação, aí sim, seja feita a vossa vontade. Mas não é que Deus queira o mal para nós, de jeito nenhum, Ele não quer o mal. Se temos que passar por algum sofrimento, é porque daí Deus vai tirar um bem, vai ser o momento em que eu vou crescer espiritualmente. Claro que o sofrimento é sempre um grande mistério que nós não conseguimos explicar totalmente. Pois bem, depois de dizer isso, seja feita a vossa vontade, Jesus ainda nos mostra como que essa vontade tem que ser feita, assim na terra como no céu, ou seja, que ela seja feita na terra do mesmo modo que essa vontade é cumprida no céu. Aqueles que estão no céu, sobretudo os anjos, eles estão em prontidão para cumprir as ordens de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, ministros, servos de Deus, e eles cumprem com exatidão e prontidão a vontade de Deus. Então, nós pedimos que da mesma forma que a vontade de Deus é realizada no céu, que ela seja também realizada aqui na terra. Ou seja, fazer a vontade de Deus é transformar a terra num paraíso. Não um paraíso definitivo, mas é viver na terra como viveremos no céu, na alegria de fazer a vontade de Deus. E agora vem a segunda parte do Pai Nosso, em que nós vamos pedir o que é necessário para a nossa vida. E pedimos a Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja bem que expressão bonita. O pão nosso, eu não rezo só para mim. Eu não quero que a minha mesa seja farta e que a do meu irmão não tenha nada. Eu não quero que eu tenha os bens materiais necessários para a minha subsistência, para a minha vida, e que meu irmão esteja sem nada. Eu rezo por todos, o pão nosso. Colocai o alimento, né? E no pão está o trabalho, né? O emprego, uma vida digna, tudo isso de que nós precisamos, que Deus nos dê o pão de cada dia. Ou seja, Ele vai sustentar-nos sempre, cada dia. Mas esse pão de cada dia, o que Jesus me fala? Nos dai hoje. Ou seja, que eu tenha hoje o suficiente para a minha vida. Nós podemos cair na tentação de querer hoje o pão da vida inteira. Eu quero acumular bens sem nenhum critério, o que eu quero é ter cada vez mais. Não, a ambição não agrada a Deus. Você querer ter coisas que vão dar um conforto à sua família é outra coisa. Mas Jesus nos ensina aqui a pedir o necessário a Deus, né? E não o supérfluo, o desnecessário, aquilo que até nos faz mal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã Deus dará o necessário para o dia de amanhã. E com isso também, Jesus nos ensina a viver cada momento, a não nos preocuparmos com o futuro, de uma forma que isso tire a nossa paz no presente. Depois de pedir o pão material, nós pedimos a Deus também algo que precisamos muito, o seu perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas. Reconhecemos, Jesus nos ensina a reconhecer que muitas vezes nós ofendemos a Deus e precisamos do perdão dele. Deus é bom, Ele nos perdoa. Deus é Pai misericordioso, Ele nos abraça. Mas nesse ponto, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez seja a parte mais desafiadora do Pai Nosso. Porque ao pedir a Deus o perdão das nossas ofensas, dos nossos pecados, Jesus nos ensina a dar a Deus uma balança, uma medida, um critério. Nós dizemos a Deus assim: perdoai-nos assim como nós perdoamos. Então, é uma palavra muito forte, não é? Eu estou pedindo a Deus que Ele use de misericórdia para comigo,
do mesmo jeito que eu uso de misericórdia para as pessoas que me ofenderam. Eu me senti ofendido com alguém. Como que eu lido com essa pessoa? É assim que eu quero que Deus lide comigo. Olha que oração, hein? Olha o que eu estou pedindo para Deus. Alguém me ofendeu, alguém me entristeceu. Como que eu lido com essa situação? É assim que eu quero que Deus lide comigo. Por isso, pense bem quando você vai rezar o Pai Nosso. Talvez, se a gente pensar muito, pode nos dar até medo de rezar o Pai Nosso. Mas não tenhamos medo, porque Deus muda o nosso coração. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, né, de lidar com uma situação complexa, peça a Deus que mude o seu coração. Reze muitas vezes o Pai Nosso, mesmo que lá no fundo do coração você ainda não consiga viver totalmente essas palavras, mas reze pedindo a Deus: Senhor, eu rezo pedindo ao Senhor que mude o meu coração. Ensinai-me a perdoar as pessoas como o Senhor me perdoa. Tem hora que para nós precisamos inverter essa súplica para que Deus mude o nosso coração. Então, perdoar. Pedir a Deus que nos perdoa, assim como nós perdoamos. Depois pedimos a Deus que Ele não nos deixe cair na tentação. No domingo passado, o Evangelho falava da tentação e tivemos a oportunidade de refletir. Depois você pode até ver no YouTube a pregação do domingo, em que a gente comentava isso, que ter tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação, é aceitar a tentação. A tentação pode nos purificar, nos amadurecer, né? Então ela pode ser positiva para nós. Só que corremos o perigo de cair porque somos fracos. Então Jesus nos ensina a pedir: não nos deixeis cair na tentação. Mas depois Jesus fala: mas livrai-nos do mal. Veja o que eu disse um pouquinho antes. Deus não quer para nós o mal. Por isso, ao mesmo tempo que pedimos: seja feita a vossa vontade, também nós pedimos: livrai-nos do mal. Tudo aquilo que realmente for mal para nós, que Deus nos livre. O mal aqui significa o maligno, portanto, o demônio que quer nos fazer mal, mas significa também tudo aquilo que realmente é mal para nós, que vai realmente nos fazer mal, que Deus tire de nossa vida tudo aquilo que realmente nos prejudica. Essa é a oração do Pai Nosso. Até me estendi um pouquinho mais do que o previsto, mas creio que é importante refletirmos um pouco sobre o sentido de cada uma dessas súplicas do Pai Nosso. Que você possa rezar o Pai Nosso com muita fé, pensando em cada súplica que você faz a Deus e pedindo a Jesus que, ao rezar o Pai Nosso, Ele modifique o seu coração para que eu e você vivamos cada vez mais aquilo que nós pedimos nessa oração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria e fiquem todos com Deus.